Naquele corredor frio do Tribunal de Família em São Paulo, ninguém imaginava que estava prestes a testemunhar o começo de uma história que viraria tudo de cabeça para baixo. Ricardo Almeida tirou uma nota de R$ 100 do bolso, jogou no chão polido e apontou para a própria esposa. Se precisar de dinheiro, pega isso. Algumas pessoas pararam para olhar. Outras fingiram não ouvir. Camila Rocha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se abaixou, pegou a nota e guardou no bolso do casaco, sem discutir, sem protestar. Para Ricardo, aquilo parecia uma vitória. Ele acreditava que estava expulsando de sua vida uma mulher sem recursos, alguém que sairia dali sem nada, além de R$ 100. Mas o que ninguém naquele corredor sabia era que aquela mulher que ele humilhava em público escondia um segredo capaz de mudar tudo. Se você acha que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, fica comigo até o final dessa história. Porque o que aconteceu depois, ninguém naquele tribunal poderia imaginar. Camila Rocha desceu lentamente os degraus do Tribunal de Família no centro de São Paulo. O barulho da cidade continuava como sempre. Ônibus passando, vendedores chamando clientes, pessoas discutindo sobre trânsito e trabalho. Para quem olhasse de fora, aquilo parecia apenas mais um divórcio comum. Alguns minutos antes, no corredor do tribunal, seu próprio marido havia jogado uma nota de R$ 100 no chão e dito que aquilo era mais do que ela merecia. Camila não discutiu. Não chorou. Apenas guardou a nota no bolso do casaco. O que ninguém ali sabia era que aquela mulher aparentemente calma carregava um segredo que Ricardo Almeida jamais imaginaria. Camila caminhou até seu carro estacionado 2 quadras dali. Um Honda Civic prata. Simples, sem nenhum sinal de luxo. Ela sentou no banco do motorista, se fechou a porta e ficou alguns segundos olhando para frente, em silêncio. Não era tristeza, era cálculo. Camila abriu a bolsa de couro e tirou um pequeno caderno preto. Dentro dele, havia páginas organizadas com datas, anotações e observações precisas. Não eram pensamentos ou desabafos, eram registros. Camila sempre teve esse hábito, desde criança. Ela havia crescido em uma família onde dinheiro nunca era tratado como ostentação. Seu pai repetia sempre a mesma frase: riqueza não é para mostrar, é para administrar. A família Rocha não aparecia em revistas de celebridades, não organizava festas extravagantes, mas, silenciosamente, ao longo de décadas, havia construído algo enorme. Muito enorme. O Rocha Family Trust era um fundo patrimonial estruturado anos antes por seu avô. Investimentos espalhados por todo o Brasil. Participação em empresas de logística no Porto de Santos, fundos de energia no Rio de Janeiro, prédios comerciais em São Paulo e títulos de infraestrutura. Quando seu pai morreu, a estrutura do fundo foi mantida exatamente como sempre fora. Discreta, segura e com uma única beneficiária direta: Camila Rocha. O patrimônio total já ultrapassava R$ 1,1 bilhão, mas quase ninguém sabia disso. Nem mesmo o homem com quem ela havia sido casada por 6 anos. Ricardo Almeida sempre acreditou que Camila era apenas uma analista administrativa que trabalhava com documentação financeira em um escritório de gestão patrimonial. E ele nunca perguntou muito sobre a família dela. E Camila também nunca fez questão de explicar. Para ela, aquilo nunca foi necessário. Ela sempre acreditou que o casamento era uma parceria, não uma negociação. Quando compraram a casa em Morumbi, 3 anos depois de se casarem, Ricardo gostava de contar aos amigos que havia conseguido um ótimo negócio no mercado imobiliário. Ele adorava repetir a história. Dizia que tinha negociado duro, que tinha visão para investimentos. Sim, mas havia um detalhe importante que ele ignorava completamente. O valor da entrada da casa, quase R$ 420 mil,
tinha saído diretamente de uma conta ligada ao fundo da família Rocha. Foi Camila quem organizou toda a transferência. Ela assinou os documentos. Ela autorizou o envio do dinheiro. Ela estruturou a compra. Ricardo estava ao lado dela naquele dia. Mas estava ocupado demais, escolhendo cores de parede e imaginando como impressionaria os colegas quando contasse que tinha comprado uma casa naquele bairro. Ele nunca perguntou de onde o dinheiro vinha. E Camila nunca achou necessário explicar. Agora, sentada dentro do carro, ela abriu o celular e acessou um cofre digital de documentos. Ali estavam todos os registros da transferência feita 3 anos antes. Código da operação, conta de origem, autorização do fundo. Tudo arquivado. O tudo rastreável. Camila respirou fundo e fechou o celular. Ricardo acreditava que estava se divorciando de uma mulher sem recursos. Ele acreditava que ela sairia de sua vida silenciosamente, sem força, sem dinheiro, sem opções. Mas havia algo que Ricardo ainda não entendia. O momento em que ele jogou R$100 no chão daquele tribunal não tinha sido o final da história. Tinha sido apenas o início. E muito em breve, cada número, de cada documento e cada detalhe ignorado começariam a revelar uma verdade que ele nunca imaginou enfrentar. 3 dias depois daquela manhã no tribunal, a rua tranquila do bairro Morumbi, em São Paulo, parecia exatamente como sempre. Casas grandes, portões eletrônicos, jardins bem cuidados. Mas naquela manhã, algo diferente chamou a atenção dos vizinhos. Um caminhão de mudança estava parado em frente à casa de Ricardo Almeida. As cortinas de algumas casas se moveram discretamente, e portões abriram alguns centímetros. Em bairros assim, ninguém pergunta diretamente. As pessoas apenas observam. E quem mais observava era Dona Helena Prado, de 70 anos, que morava na casa exatamente em frente. Ela tinha visto muita coisa naquela rua ao longo de 20 anos. Sabia reconhecer quando algo estava errado. E naquele dia, algo estava. Pouco depois das 10 da manhã, um SUV branco parou atrás do caminhão de mudança. Uma mulher saiu do carro. Vestido vermelho, óculos escuros grandes e bolsa de marca pendurada no braço. Era Larissa Costa. Ricardo apareceu na porta da casa com um sorriso que parecia exagerado até para quem estava feliz. Ele caminhou até ela e a beijou ali mesmo na entrada, como se estivesse anunciando algo ao mundo. Dona Helena não ouviu o que disseram, mas viu tudo. Viu quando Ricardo começou a carregar caixas para dentro da casa. Viu quando Larissa entrou olhando ao redor como alguém que já se sentia dona do lugar. E a mesma porta pela qual Camila Rocha havia entrado 6 anos antes, no dia em que voltou da recepção do casamento. Dentro da casa, Larissa caminhava pelos cômodos com curiosidade quase infantil. "Nossa, é maior do que eu imaginava", disse ela, olhando para a sala ampla com piso de madeira. Ricardo sorriu com orgulho. "Eu te disse, é um ótimo investimento." Ele não mencionou que a análise daquele investimento, valor do terreno, valorização da região, o histórico de vendas, havia sido feita por Camila muito antes da compra. Larissa abriu armários na cozinha. "Essa cozinha é linda." Ela não sabia que Camila havia passado semanas escolhendo fornecedores de pedra e marcenaria. Naquela tarde, algumas mudanças começaram a acontecer. Uma foto antiga de casamento desapareceu da estante da sala. No lugar dela, Larissa colocou uma moldura nova com uma selfie dos dois tirada em um restaurante semanas antes. Ricardo abriu uma garrafa de vinho antes mesmo do almoço. "Um brinde", disse ele. "A quê?", Larissa perguntou. Ele levantou a taça. "Ao nosso novo começo." Eles riram. Ricardo estava leve, quase eufórico. Ele acreditava que a parte difícil já tinha terminado. Camila tinha saído.
Sem discutir, sem brigar, sem exigir nada. Na cabeça dele, aquilo significava apenas uma coisa: ela tinha desistido. Mais tarde naquela noite, Larissa publicou um vídeo curto nas redes sociais. Ela girava lentamente no meio da sala da casa, mostrando o espaço atrás dela. A legenda dizia: "Novo capítulo. Finalmente no lugar que eu sempre quis." A câmera passou pela sala, pela escada, pela cozinha. Ricardo apareceu no final do vídeo, abraçando-a pela cintura. Eles riam. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento alugado no centro de São Paulo, Camila estava sentada diante de seu laptop. Ela abriu o vídeo. Assistiu uma vez. Depois assistiu novamente. Mas na segunda vez, hoje ela não prestou atenção na música, nem no sorriso de Larissa. Ela observava detalhes. No reflexo de um espelho no corredor, algo apareceu por um segundo. Camila pausou o vídeo. Aumentou a imagem. Ali, atrás da câmera, pendurado temporariamente na parede do corredor, estava um documento que ela reconheceria em qualquer lugar. Um resumo do registro de propriedade da casa. O documento ainda estava lá desde a época da reforma. Camila ampliou mais um pouco e então viu claramente o que procurava. Tinha o nome registrado no documento: Camila Rocha. Ela tirou um print da tela, criou uma nova pasta no computador. Nome da pasta: Evidências Públicas. Depois fechou o laptop. Ela não estava pensando em vingança. Estava pensando em algo muito mais simples: ordem. Porque enquanto Ricardo brindava, acreditando que tinha vencido, Camila estava apenas começando a organizar os fatos. E quando fatos começam a se alinhar, histórias inteiras podem mudar de direção. Diz: enquanto a casa no Morumbi se enchia de risadas, vinho e novos móveis escolhidos por Larissa, Camila Rocha passava suas noites em silêncio. O apartamento que ela havia alugado no centro de São Paulo era simples. Um espaço pequeno, mobiliado apenas com o necessário. Uma mesa, uma cadeira confortável, uma luminária e seu laptop aberto diante dela. Para quem visse de fora, poderia parecer o início de uma fase difícil. Mas não era assim que Camila enxergava aquele momento. Na tela do computador, um documento após o outro começava a aparecer. Extratos bancários, histórico de transferências, registros antigos de compra. Tudo organizado em colunas perfeitamente alinhadas. Camila não estava tentando lembrar de sentimentos. Ela estava reconstruindo fatos. A primeira pasta que ela abriu tinha o nome da propriedade: Morumbi, aquisição. Ali estavam todos os documentos da compra da casa, feita 3 anos antes. Ela abriu o arquivo principal. A transferência bancária apareceu na tela. Valor: R$420 mil, data: 3 anos atrás. Origem da conta: Rocha Family Trust, subfundo de investimento residencial. Camila observou o documento por alguns segundos. Naquele dia, quando havia feito aquela transferência, Ricardo estava sentado ao lado dela no sofá. Ele estava animado, falando sobre churrascos com amigos, festas de aniversário e o quanto aquela casa mostraria que eles estavam subindo na vida. Ele até brincou naquele dia: "Você é melhor com essas coisas burocráticas." Ela apenas sorriu. Agora, olhando novamente para o registro, Camila percebeu algo curioso. Ricardo nunca tinha perguntado de onde vinha aquele dinheiro, nem uma única vez. Ela salvou o documento em uma nova pasta. Prova 01. Origem da entrada. Depois abriu o histórico de movimentações mais recentes da conta conjunta que ela e Ricardo usavam durante o casamento. Ali começaram a aparecer detalhes que confirmavam o que ela já suspeitava. Restaurantes caros. Hotéis em cidades onde Ricardo dizia estar participando de conferências imobiliárias. Compras de joias. Datas que coincidiam perfeitamente com noites em que ele dizia estar trabalhando até tarde.
Camila não reagiu emocionalmente. Ela apenas anotou. Data, valor, descrição. Quando algo parecia fora do padrão, ela marcava com um pequeno círculo vermelho. Era o mesmo método que usava em seu trabalho durante anos, analisando documentos patrimoniais. Por volta das 11 da noite, seu telefone vibrou. Deu uma notificação. Era uma mensagem de um número que ela demorou alguns segundos para reconhecer. Helena Prado. A vizinha que morava em frente à casa no Morumbi. A mensagem era curta. Espero que você esteja bem. Você merece coisa melhor. Logo abaixo havia uma imagem anexada. Camila abriu. Era uma fotografia tirada discretamente da rua. Na foto aparecia o caminhão de mudança. O SUV branco de Larissa e Ricardo carregando caixas para dentro da casa. Camila olhou a imagem com calma e depois salvou o arquivo. Nova pasta. Evidência externa. Ela respondeu apenas 2 palavras. Obrigada, Helena. Nada mais. Camila voltou ao computador. Alguns minutos depois, outra coisa chamou sua atenção. Uma notificação bancária antiga que ela não havia percebido antes. Transferência realizada 2 dias antes do divórcio. Valor: R$ 18.700. Destino: conta terminada em 4491. Camila franziu levemente a testa. Ela não reconhecia aqueles números. Copiou o identificador da transação e anotou no caderno. Depois abriu outra janela no computador. Ali estava o cofre digital, onde mantinha documentos pessoais importantes. Entre eles, os registros completos do Rocha Family Trust. Ela comparou as datas, a transferência para a casa, as movimentações recentes, o surgimento da nova conta. Tudo começava a formar uma sequência lógica. Camila apoiou as mãos na mesa e ficou alguns segundos olhando para a tela. Do outro lado da cidade, Ricardo provavelmente acreditava que a história havia terminado no tribunal, que aquela nota de R$ 100 tinha sido o ponto final. Mas Camila sabia algo que ele ainda não havia percebido. Silêncio não significa ignorância. Às vezes, significa apenas que alguém está observando. E naquela pequena mesa iluminada por uma única luminária, Camila Rocha continuava fazendo exatamente isso. Observando, registrando e, pouco a pouco, colocando cada peça da história no lugar certo. Alguns dias depois, os arquivos que Camila vinha organizando começaram a ganhar forma real dentro de um escritório silencioso na Avenida Paulista. Sentada diante de uma mesa de madeira escura, ela observava atentamente enquanto doutora Renata Vasconcelos, especialista em direito de família e patrimônio, analisava os documentos que Camila havia reunido nas últimas noites. Renata não falava muito enquanto lia. Advogados experientes costumam fazer isso primeiro. Eles observam os números antes de fazer qualquer comentário. Depois de alguns minutos, ela ergueu os olhos. Você percebe que isso muda completamente o caso, não percebe? Camila apenas assentiu. Ela já imaginava. Renata girou o monitor do computador para que Camila pudesse ver melhor. Na tela estava o extrato detalhado da conta conjunta do casal. Uma linha em particular estava destacada. Por transferência, R$ 18.700. Destino: conta final 4491. Esse foi apenas o primeiro, disse Renata. Ela rolou a página. Mais 2 transferências apareceram. R$ 12.400. R$ 10.900. Todas feitas nas semanas anteriores à separação. Renata fez um rápido cálculo. No total, R$ 42.000. Camila ficou em silêncio. Ela já suspeitava que Ricardo estivesse gastando dinheiro com Larissa. Mas agora havia algo diferente. Aquilo não era apenas traição. Era movimentação financeira documentada. A Renata abriu outra aba no computador. Conseguimos identificar o titular da conta. Camila levantou os olhos. Larissa Costa.
Por alguns segundos, apenas o som distante do trânsito da Paulista preenchia a sala. Renata cruzou os braços. Isso significa que dinheiro da conta conjugal foi transferido diretamente para a conta pessoal da amante. Camila respirou fundo. Ela não parecia surpresa, mas havia algo novo em seu olhar. Clareza. Renata então abriu outro arquivo. E isso aqui é ainda mais interessante. Era um e-mail. Data: 22 de agosto. Remetente: Ricardo Almeida. Destinatário: Larissa Costa. Renata não precisou ler tudo em voz alta. Ela apontou apenas para uma frase no meio da mensagem. Camila leu em silêncio. Ela nunca vai lutar. Camila não tem recursos para fazer disso uma briga. Por um breve instante, algo quase imperceptível passou pelo rosto de Camila. Não era raiva, era confirmação. Renata fechou o arquivo. Esse tipo de mensagem muda muito a forma como um juiz interpreta um caso. Camila inclinou levemente a cabeça. Por causa da intenção? Renata sorriu discretamente. Exatamente. Ela pegou uma caneta e começou a fazer pequenas anotações em um bloco. Primeiro, temos a origem do valor da entrada da casa. Segundo, temos transferências feitas antes da separação. Terceiro, temos uma mensagem demonstrando que ele acreditava que você não teria recursos para contestar. Ela parou de escrever. Isso constrói um padrão. Camila observava atentamente. Um padrão de quê? Renata respondeu com calma. De preparação. Do outro lado da cidade, naquela mesma tarde, Ricardo estava sentado no sofá da sala do Morumbi, enquanto Larissa mostrava a ele algumas compras novas que havia feito para decorar a casa. Troquei aquelas plantas da varanda, disse ela. Não combinavam com o estilo da casa. Ricardo assentiu distraidamente. Ele estava olhando o celular e havia recebido uma notificação do banco, uma solicitação automática de verificação de movimentação financeira. Ele franziu a testa. Estranho. O que foi? Perguntou Larissa. Nada. Só coisa do banco. Ele guardou o telefone no bolso. Mas pela primeira vez desde o divórcio, uma pequena dúvida começou a surgir. Porque algo naquela notificação parecia diferente. Enquanto isso, no escritório da advogada, Renata organizava os documentos em uma pasta nova. Ou ela escreveu na capa: Sequência financeira. Almeida versus Rocha. Depois empurrou a pasta na direção de Camila. Estamos apenas começando, disse ela. Camila segurou a pasta com calma. Ela não parecia ansiosa, nem vingativa. Mas naquele momento, uma coisa já estava clara. Ricardo acreditava que aquela história tinha terminado no tribunal, com uma nota de R$100 jogada no chão. Ele ainda não sabia, mas cada número que aparecia agora nos documentos estava começando a contar uma história completamente diferente. Alguns dias depois daquela reunião no escritório da advogada, um telefonema chegou mais cedo do que Camila esperava. Era pouco depois das 9 da manhã, quando o celular vibrou sobre a mesa do pequeno apartamento no centro de São Paulo. Na tela apareceu um nome que ela não via há algum tempo. Dr. Eduardo Whittaker, administrador legal do Rocha Family Trust, que Camila atendeu imediatamente. Bom dia, Eduardo. Do outro lado da linha, a voz dele continuava exatamente como sempre fora. Calma, precisa, sem pressa. Bom dia, Camila. Imagino que você já saiba por que estou ligando. Ela olhou brevemente para o notebook aberto diante dela. Por causa do processo de divórcio. Exatamente. Houve uma pequena pausa antes de ele continuar. O início formal da disputa legal ativou uma cláusula de proteção dentro do trust da sua família. E Camila sabia que isso poderia acontecer. Seu pai havia explicado isso anos atrás, durante uma das reuniões anuais do fundo. Mas ouvir aquilo agora tinha um peso diferente.
A cláusula de proteção permite revisão completa de qualquer ativo que tenha sido financiado com o capital do trust, explicou Eduardo. Camila respondeu calmamente. Inclusive a casa do Morumbi. Principalmente a casa do Morumbi. Eduardo abriu um documento do outro lado da linha. Já localizamos a transferência original da entrada. R$420 mil, autorizados por você 3 anos atrás, através do subfundo de investimento residencial. Camila fechou os olhos por um segundo. Ela lembrava daquele dia perfeitamente. Ricardo estava sentado ao lado dela no sofá, empolgado com a compra da casa. Ele tinha dito algo como: "Essa casa vai mostrar que estamos subindo na vida." Agora, aquela mesma casa estava no centro de uma investigação patrimonial. "O que acontece agora?" perguntou Camila. Eduardo respondeu com a mesma tranquilidade profissional. Agora o trust pode entrar oficialmente no processo para proteger o capital investido. Ele fez uma pequena pausa antes de acrescentar. E também há outra questão. Camila já imaginava qual era. A ativação da cláusula permite que você assuma controle operacional completo sobre o patrimônio do fundo. Camila permaneceu em silêncio por alguns segundos. Aquilo significava muito mais do que apenas apoio jurídico. Significava acesso direto a todos os recursos estruturais da família Rocha. Eduardo continuou. O valor atual estimado do trust ultrapassa R$1 bilhão e 100 milhões. Para Camila, aquele número não tinha efeito emocional. Ela tinha crescido vendo relatórios financeiros como aquele sendo discutidos ao redor de mesas de reunião. Dinheiro, para sua família, sempre foi tratado como responsabilidade, não como identidade. "Você deseja ativar o controle discricionário?" perguntou Eduardo. Camila se levantou da cadeira e caminhou até a janela do apartamento. O trânsito da cidade seguia normalmente lá embaixo. Pessoas indo trabalhar, ônibus passando. A vida continuava. "Sim", respondeu ela. Eduardo não demonstrou surpresa. "Vou preparar a documentação." Ele acrescentou algo mais antes de encerrar a ligação. "Quando essa informação entrar oficialmente no processo judicial, Ricardo provavelmente descobrirá a dimensão real da situação." Camila respondeu apenas: "Eu entendo." A ligação terminou. Camila voltou até a mesa e abriu um novo documento no computador. Título do arquivo: Ativação. Proteção Patrimonial Rocha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo estava sentado no escritório de seu advogado. O advogado deslizava lentamente um documento sobre a mesa. "Seu ex-marido", disse ele, corrigindo-se logo em seguida. "Desculpe, e sua ex-esposa vem de uma estrutura patrimonial bastante significativa." Ricardo franziu a testa. "O que isso significa exatamente?" O advogado respirou fundo. "Significa que o fundo da família Rocha acaba de entrar oficialmente no processo." Ricardo olhou para o documento. Seu olhar parou em um número. R$1 bilhão e 100 milhões. Ele piscou algumas vezes. "Isso está certo?" O advogado assentiu. "É uma estimativa conservadora." Ricardo recostou-se lentamente na cadeira. Pela primeira vez desde o divórcio, algo dentro dele começou a mudar. Até aquele momento, ele acreditava que estava lidando apenas com uma ex-esposa silenciosa. Agora começava a perceber algo que nunca tinha considerado. Camila não estava sozinha. E mais importante do que isso, ela nunca tinha sido tão simples quanto ele imaginava. A primeira audiência importante aconteceu em uma manhã cinzenta, no Fórum João Mendes, no centro de São Paulo. O prédio antigo, com corredores longos e iluminação fria, recebia dezenas de pessoas todos os dias. Divórcios, disputas familiares, acordos que raramente terminavam em silêncio. Naquela manhã, porém, algo estava diferente.
Camila chegou alguns minutos antes do horário marcado. Usava um blazer simples, cabelo preso, nenhuma joia chamativa. Apenas um relógio discreto no pulso. Ela parecia exatamente como sempre fora. Tranquila. Ricardo chegou pouco depois, acompanhado de seu advogado. Quando entrou na sala de audiência e viu Camila sentada à mesa oposta, algo nele hesitou por um segundo. Não havia tensão no rosto dela, nem raiva. Apenas uma calma que ele não conseguia interpretar. A mediadora abriu a sessão com a formalidade habitual. Estamos aqui para revisar os documentos financeiros apresentados pelas duas partes e avaliar possíveis resoluções preliminares. A advogada de Camila, doutora Renata Vasconcelos, foi a primeira a falar. Ela colocou uma pasta organizada sobre a mesa e deslizou alguns documentos para o centro. Excelência, gostaríamos de apresentar uma sequência cronológica de evidências que demonstram movimentação financeira realizada pelo Sr. Ricardo Almeida antes da separação. Ricardo franziu a testa. Ele sabia sobre as transferências, mas ainda acreditava que aquilo não teria grande peso. Renata abriu o primeiro documento. Transferência bancária de R$ 18.700 para uma conta identificada como pertencente à senhora Larissa Costa. Outro documento apareceu. Transferência de R$ 12.400, mais um. E uma terceira transferência de R$ 10.900. Ela juntou os papéis. Total, R$ 42.000 provenientes da conta conjugal. O advogado de Ricardo se inclinou levemente. Excelência, estamos falando de valores relativamente modestos dentro de um casamento de 6 anos. Renata respondeu com calma. O valor não é o ponto central. Ela pegou outro documento. O ponto central é intenção. Ela deslizou uma folha impressa. Este é um e-mail enviado pelo Sr. Ricardo Almeida à senhora Larissa Costa, datado de 22 de agosto. A mediadora leu rapidamente a página. Depois levantou os olhos. Senhor Almeida, o senhor confirma a autoria desta mensagem? Ricardo respirou fundo. Sim. Renata então abriu outro arquivo. Gostaríamos também de apresentar um registro de áudio. A sala ficou silenciosa. O som da gravação ecoou pelo pequeno espaço. A voz de Ricardo apareceu claramente. Ela nunca vai lutar. Camila não tem dinheiro para levar isso adiante. Quando o áudio terminou, ninguém falou por alguns segundos. Ricardo evitou olhar para Camila. A mediadora anotou algo em seus documentos. Senhor Almeida, disse ela calmamente, essa declaração sugere que o senhor acreditava que sua esposa não tinha recursos financeiros para contestar decisões relacionadas ao patrimônio. Ricardo tentou responder. Nós estávamos nos separando. Eu apenas... Mas a frase perdeu força antes de terminar. Renata continuou. Também gostaríamos de destacar que o valor de entrada da propriedade no Morumbi foi transferido diretamente de um subfundo do Rocha Family Trust. Ela empurrou outro documento. R$ 420.000. Agora o advogado de Ricardo permaneceu em silêncio. A mediadora folheou os papéis com atenção. Isso muda significativamente a análise de contribuição patrimonial. Se Camila continuava quieta, ela não interrompia, não reagia, não precisava. Cada página colocada sobre aquela mesa falava por ela. Depois de quase 2 horas de análise, a sessão foi encerrada sem decisão final. Mas algo já havia mudado. Quando Ricardo saiu da sala, ele percebeu que seu próprio advogado estava mais sério do que antes. Eles estão construindo uma narrativa muito consistente, disse o advogado. Ricardo passou a mão pelos cabelos. Narrativa? O advogado respondeu. Uma sequência lógica de eventos, transferências, e-mails, áudio. Ele fez uma pausa. Quando um juiz vê esse tipo de padrão, as conclusões começam a se formar sozinhas. Do lado de fora do fórum, Camila caminhou lentamente até a saída do prédio.
O céu continuava cinzento. Ela respirou o ar frio da manhã e desceu os degraus sem pressa. Dentro do tribunal, Ricardo ainda acreditava que estava lutando por uma casa. Mas a verdade era mais profunda. Aquela audiência não tinha sido sobre dinheiro. Tinha sido sobre algo muito mais simples. Quem realmente entendia os números e quem apenas achava que entendia. Algumas semanas depois daquela audiência, a decisão final chegou. Não houve drama, nem vozes elevadas. Apenas a leitura calma de um documento que encerrava meses de silêncio, registros e provas. O tribunal reconheceu oficialmente que a entrada da casa no Morumbi havia sido paga com recursos do Rocha Family Trust, o patrimônio familiar de Camila. Isso significava que a base daquele imóvel